E aí, pessoal, belezinha? Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas vocês estão vendo isso. Mas vamos lá, vamos para mais uma aula. Vamos finalizar essa apostila 1 aí hoje, com a aula de hoje. Finalmente, capítulo 5. Vamos para a próxima semana que vem e vai dar tudo certo. Vem comigo, vem atento, porque o caldo tá ficando grosso e as coisas estão ficando um pouquinho mais complexas, né? Hoje, o que a gente vai discutir na aula de hoje é a dilatação térmica, ou também chamada de dilatometria. Vamos pegar esse nome aí e vamos tentar entender a etimologia dele. Metria é de métrica, é de medir. E a dilatação, então, dilator de dilatação. Então, o que a gente está interessado aqui é medir a dilatação. A aula de hoje vai ser em torno de conseguir mensurar, medir, calcular o quanto um corpo se dilatou ou ele se contraiu. Não se engane com esse nome de dilatação interna, que vai colocar que a coisa só vai se dilatar, só vai aumentar de tamanho. Não. Vão ter casos em que o corpo vai diminuir de tamanho, vai se contrair. Mas a gente botou dilatação térmica como nome geral, né? Você que você já deve estar associando térmica. Térmica tem a ver com temperatura. Então, temperatura, calor. Claro, então a gente vai estar discutindo a dilatação em função da temperatura de um corpo, em função do calor que ele recebe ou o calor que ele perde. Para começar, vamos começar a discutir a dilatação térmica dos sólidos, que são um pouco mais fácil. Por quê? Porque o sólido ele tem a sua estrutura determinada pelas suas ligações, né? Ele não toma o volume de ninguém, ele tem a sua própria estrutura, as ligações é bem rígida, de forma que ele tem uma estrutura própria. E quando a gente pensa no conceito de dilatação, vai ser muito intuitivo entender dilatação a partir de uma visão microscópica da temperatura. Olha lá, a gente discutiu que a temperatura, como se já visto no microscópio, ele é o grau de agitação das moléculas que compõem o corpo. O grau de agitação térmica está relacionado com a energia cinética que essas partículas têm. Então, as moléculas que compõem o corpo estão lá ligadas. Tem uma ligação que faz a sua estrutura ser rígida, bem definida, uma ligação que a gente até discutiu na aula, algumas aulas atrás, uma estrutura cristalina, que ele é muito bem definido, bem espaçado, bem rígido, bem bonitinho. E a temperatura desse corpo vai ser medida indiretamente pela agitação que essas moléculas têm, pela movimentação, né? A energia cinética está relacionada à movimentação. Então, a molécula ela pode estar oscilando, ela pode estar vibrando. Essa movimentação que essas moléculas possuem vai indiretamente estar associada à sua temperatura. E a dilatometria ela vai estudar o que a alteração da temperatura, ou seja, o que essa alteração da agitação molecular vai poder provocar nas estruturas métricas de um corpo, nos espaços em que as moléculas têm. Olha só, vamos pegar aqui, por exemplo, tem um exemplo, né, de uma estrutura de um corpo sólido. Aqui a gente tem as moléculas e essas moléculas estão representando as ligações entre elas. A gente falou lá, né, sólido tem umas ligações para manter essa estrutura coesa, essa estrutura bem definida. E essas moléculas, nessa temperatura T1, ela tem uma distância média D1. Ou seja, essas moléculas estão distantes umas das outras com uma certa distância, que é essa distância média. O que vai acontecer? O aumento de temperatura vai fazer com que essas moléculas fiquem mais agitadas. Elas vibrem mais, elas oscilem mais, elas rotacionem mais. E esses fatores vai fazer com que agora, numa temperatura T2 maior do que T1, essa distância média entre as moléculas vai aumentar. Vamos lá, pensando numa coisa mais agitada. Elas estão aqui paradinhas, vibrando bem pouquinho. E agora, como tem muita temperatura, essas coisas estão muito agitadas, estão vibrando muito. E elas vão tender a ocupar um espaço maior, um volume maior.
Então, elas vão tender a se distanciar, essas moléculas vão tender a se distanciar mais. Isso, ou seja, vai aumentar essa distância média entre as moléculas. E o que a gente consegue observar disso é que o corpo vai se dilatar. Então, em uma temperatura T2 maior do que a temperatura T1, a distância média entre as partículas aumentou. E a gente observa isso macroscopicamente, né, de fora. A gente não está vendo as moléculas lá vibrando, mas de fora a gente vê o corpo aumentando de tamanho. Ou seja, o aumento de temperatura provocou uma alteração na métrica desse corpo, no tamanho, nas dimensões que esse corpo vai ter. Então aqui dilatação térmica está intrinsecamente associado com o conceito de temperatura. Aumentou a temperatura, aumentou a agitação térmica e moléculas mais distantes, o corpo dilata. Diminuiu a temperatura, a distância média entre as moléculas vão diminuir, elas vão ficar bem mais calminhas. Se a distância média diminuiu, o corpo vai se contrair. Então, vamos pegar essa ideia intuitiva de que aumento de temperatura provoca dilatação. Diminuição de temperatura provoca contração. A gente vai ver isso através das fórmulas, mas ter essa ideia intuitiva já vai ajudar muito. O que acontece? Existem 3 tipos de dilatações: a unidimensional, a bidimensional e a tridimensional. Cada caso que a gente vai analisar, eu vou apontar para vocês em que situação a gente está entrando. Se é uma dilatação unidimensional, bidimensional ou tridimensional. É só para vocês terem noção que quando a gente pensa na dilatação de um corpo, o corpo, quando a gente observa ele é tridimensional. A gente está no mundo tridimensional, tudo tem 3 dimensões. Mas tem certos objetos, em certas ocasiões, em que a gente pode só levar em conta a dilatação em uma única direção. Quando a gente leva em conta apenas a dilatação em uma única direção, a gente está no caso de uma dilatação unidimensional, porque as dilatações nas outras dimensões foram desprezíveis para o problema. Então, unidimensional a gente vai trabalhar muito com trilho de trem, ou até pontes de concreto, ou réguas, barras podem se dilatar em uma única direção, porque apenas uma direção é que se dilata mais do que as outras. Então a gente vai ver essa coisa aumentar de tamanho em apenas uma única direção. Em certos casos, tem que se levar em conta 2 dimensões de dilatação. Então a gente está trabalhando com a dilatação bidimensional. Tá? Unidimensional, quando a dilatação ocorre em apenas uma única direção. Bidimensional, quando a dilatação tem que ser levada em conta 2 dimensões do problema. Então a gente vai ver chapas, a gente vai ver pisos se dilatando. Então essas coisas vão se dilatar em 2 dimensões. E o caso mais complicado, tridimensional, quando as 3 dimensões do problema é considerado. Então imagina um cubo, esse cubo ele aumenta, então ele vai aumentar nas 3 dimensões, ele vai aumentar de volume. Então a gente vai dar os nomes para isso, mas só para vocês verem que quando a gente está falando de tridimensional, as 3 dimensões daquele objeto são relevantes no cálculo da dilatação. E aqui, a primeira que a gente vai trabalhar mais fácil é a dilatação linear, ou seja, uma dilatação unidimensional. A gente vai tratar de problemas em que apenas uma única direção vai ser relevante para o meu cálculo de dilatação. E aí, vamos pegar aqui uma barra de exemplo. Uma barra. Essa barra metálica tem um certo comprimento e uma certa temperatura. Ou seja, gente, esse comprimento é chamado de comprimento inicial para uma certa temperatura que ele está, que a gente vai chamar de temperatura inicial. Então, para aquela temperatura, a barra tem aquele comprimento. O que a gente vai fazer? A gente vai fornecer calor para essa barra. Essa barra vai aumentar de temperatura. Agora ele foi para uma temperatura T. O que isso fez?
Já que aqui no nosso problema eu estou aumentando a sua temperatura, eu estou aumentando o grau de agitação térmica e as moléculas estão ficando cada vez mais espaçadas. Mas como é um problema unidimensional, elas estão ficando cada vez mais espaçadas em uma única direção, aumentando a barra linearmente. Veja que a espessura da barra é a mesma, né? Mas o comprimento dela mudou. Ele aumentou o seu comprimento, ele se dilatou. Temos uma dilatação. O que a gente pode pensar a respeito dessa dilatação aqui? Vamos lá, vamos trazer ideias bem intuitivas. Se o grau de agitação está relacionado com a temperatura, então se a maior temperatura vai ser maior a agitação, e se tem maior agitação, cada vez mais as moléculas vão querer ficar distantes, porque a agitação está muito grande, então elas vão querer ficar bem espaçadas. Então, o que a gente pode pensar disso é que essa dilatação, que vai ser a variação do comprimento, apenas do comprimento da barra, ela é diretamente proporcional à variação de temperatura. Aumentei a temperatura, quanto maior aumento de temperatura, maior vai ser o aumento, a variação, essa variação aqui, esse ΔL, que é a variação do comprimento da barra. Mas em compensação, vamos pensar também, né, que se a barra for grande, se a barra já tiver um comprimento inicial grande, maior vai ser essa dilatação também. Maior vai ser o quanto ele se dilatou. Então, a variação de comprimento, ou seja, a dilatação, também vai ser diretamente proporcional ao comprimento inicial. Então, essas ideias, que são ideias muito empíricas, são ideias que são tiradas, feitas através de experimentos, nos comprovam, nos dão que a variação do comprimento da barra, ela vai ser igual a uma constante, que a gente já vai discutir o que é, o alfa, vezes o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura. Essa daqui, gente, é uma fórmula, como eu disse, empírica, que ela foi elaborada através de experimentos. Viu-se que a variação de comprimento era diretamente proporcional à temperatura. E depois viu-se que a variação de comprimento, a dilatação, era diretamente proporcional ao comprimento inicial. Daí vem a nossa querida fórmula da variação de comprimento. A dilatação de um material vai ser o quanto o seu comprimento aumentou, o ΔL. ΔL vai ser o alfa vezes o comprimento inicial vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Então tá aqui, né? A variação de temperatura da barra, o ΔT, vocês conhecem, vocês sabem como calcula um ΔT. É a temperatura final da barra menos a sua temperatura inicial. O ΔL, que é essa dilatação, gente, delta é sempre a mesma coisa. Delta do L vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial. E aí o DL0, né, o comprimento inicial, o comprimento que a barra tinha a essa temperatura T0, e o alfa a gente vai chamar de coeficiente de dilatação linear. É uma propriedade, vou botar aqui, é uma propriedade, eu vou botar depois, né, mas por precaução, do material. Cada material tem um coeficiente de dilatação respectivo ao que ele é feito, aos seus átomos, à sua estrutura. Então, é uma constante que ou vai ser pedida para você calcular ou vai ser dada. Geralmente é dada. Cada material tem o seu coeficiente de dilatação linear e a gente vai falar mais a respeito dele daqui a pouco.
O que eu quero atentar para vocês é o seguinte, ó. Perceba que se essa variação de comprimento for positiva, olha o ΔL. O ΔL está aqui, ó. Vou escrever ele mais bonitinho, que a gente vai olhar para ele. Essa dilatação ela vai ser positiva quando o comprimento final for maior do que o comprimento inicial. Olha, é uma subtração. Se esse L é maior do que o S0, essa subtração vai ser positiva, vai dar um valor positivo. Então, sim, quando o ΔL ele é positivo, a gente pode dizer que essa barra, ela dilatou, ela aumentou o seu tamanho. Ou seja, ele aumentou a sua temperatura. Então, a temperatura final vai ser maior do que a temperatura inicial. Ele aumentou de tamanho porque aumentou a sua temperatura. Já se o ΔL for negativo, não se assustem, não está errado, não tem problema. Quando o ΔL é negativo, você vai ter certeza, porque olha só, ele não é uma subtração, L menos L0. Ele vai ser negativo quando o L0, quando o comprimento inicial for maior do que o comprimento final. Então, a barra se contraiu, ela diminuiu de tamanho, porque o L0 é maior, né? Então, L menos L0, se esse cara é maior, essa subtração vai dar um valor negativo. Ou seja, quando a temperatura final for menor do que a temperatura inicial. Ou seja, quando eu diminuir, eu tirar calor, eu colocar, fazer essa temperatura do objeto diminuir, ele também vai diminuir de tamanho. Então, não se assustem, não está errado. ΔL ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Se o ΔL for positivo, significa que ele se dilatou. Se o ΔL for negativo, significa que ele se contraiu. E quem vai me dizer isso vai ser o ΔT, né? O ΔT que vai ser responsável por me dizer se o corpo vai se dilatar ou se o corpo vai se contrair. Um ΔT positivo, ele dilata. Um ΔT negativo, ele contrai. Beleza, gente? Fique esperto com isso, hein? Aí agora aqui, vamos dar uma elaborada nessa fórmula aqui, porque essa fórmula aqui ela vai cair de diversas formas para você. Os exercícios podem cobrar diversas formas de se trabalhar essa mesma equação. Então a gente tem que estar familiarizado com ela, tem que estar de boas com ela. Primeiro que ΔL, como a gente falou, né, é variação do comprimento da barra, vai ser o L0, vai ser o L menos L0. Final menos inicial. Final menos inicial vai ser igual a alfa vezes L0 vezes o ΔT. Essa pode ser uma das formas de você calcular as coisas aqui. Vocês podem, se o exercício pedir o comprimento final da barra, o que você pode fazer? Primeiro calculo o ΔL, depois jogo o ΔL aqui, ou você já joga essa formulazinha grande aqui e já calcula o L final. Não tem problema nenhum. Eu posso isolar o L de um lado da igualdade. Vou passar esse L0 para o outro lado e o que a gente tem? Essa equação aqui de baixo. Essa equação é a mesma coisa, tá, gente? Eu só passei o L0 para o outro lado. Mas o que ela vai fornecer aqui para a gente? Ela está me dando já o comprimento final da barra em função dos parâmetros que a gente conhece, que influenciam nisso, né? Que é a temperatura, o comprimento inicial e o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, uma propriedade desse material. Então, eu posso simplesmente, para calcular o comprimento final, usar essa brincadeira aqui, essa formulazinha aqui, e aí eu já obtenho o meu resultado. Aqui, gente, eu calculo a variação. Aqui, eu já calculo o comprimento final. Cuidado, tá? Variação, comprimento final. Essa vai ser basicamente a fórmula que vai reger todos os nossos problemas daqui em diante. A gente só tem que ficar bem confortável com ela.
E para ficar confortável com ela, a gente vai entender o que é esse coeficiente de dilatação linear, essa propriedade de cada material. Olha só, gente, esse coeficiente ele vai representar o quão suscetível o material é de ter variações métricas, o quão suscetível, o quão sensível ao calor vai ser esse material. Sensível no sentido de provocar variações de tamanho. Variações, nesse caso, de comprimento. Então, uma propriedade de cada material que representa o quão suscetível o mesmo é de ter variações métricas causada pela variação de sua temperatura. Propriedade de cada material, beleza? Temos aqui uma tabelinha, a gente já vai entender ela aqui. Mas a gente já pode, acho que a gente já dá para entender algumas coisas aqui dela, olha só. O alumínio, ele tem um valor muito alto, maior do que todos aqui, né? O alumínio tem um valor mais alto do que o cobre, mais alto do que o aço. O que isso significa? Significa que esse alumínio, por ele ter um valor maior, 23 vezes 10 a menos 6, né? Ele é maior do que 17 vezes 10 a menos 6. Então, se ele é maior, significa que o alumínio ele é suscetível a ter variações métricas. Ele vai dilatar muito mais do que um cobre, por exemplo. Beleza, gente? Olha só, para entender direitinho o que isso significa, vamos pegar lá a fórmula. De ΔL vai ser igual a alfa L0 vezes delta T. Delta, parece um A. Vamos isolar o alfa, passando o L0 delta T para o outro lado, e o que a gente chega nessa formulazinha aqui. O alfa ele vai ser ΔL dividido por L0 vezes delta T. Só essa fórmula, ela não diz muita coisa para a gente, temos que analisar ela. Para analisar, para comparar valores, vamos pegar o mesmo valor de temperatura. Para diferentes materiais tendo a mesma variação de temperatura, que a gente pode botar 1, no caso 1 grau Celsius, para variação de temperatura igual a 1 grau Celsius, o que a gente tem? Se esse cara é 1, né? 1, a gente só bota 1 aqui, o que a gente fica? Que o alfa vai ser igual a ΔL sobre L0. Essa razão, alfa ser igual a ΔL sobre L0, significa que dizer o quanto esse material vai variar de comprimento para um mesmo valor de ΔT, para 1 grau Celsius. Então, em 1 grau Celsius, quanto ele varia de tamanho para uma variação de 1 grau Celsius na sua temperatura? Ele vai variar isso daqui, ΔL sobre L0. Perceba que materiais que possuem um alfa maior, para o mesmo ΔT de 1 grau Celsius, ele vai ter uma variação de comprimento maior. Então, essa ideia do quão suscetível um material significa que pega as mesmas variações de temperatura, nesse caso, 1 grau Celsius. Aquele objeto que vai se dilatar mais, vai ter uma maior variação no seu comprimento, vai ser aquele que tiver um maior alfa, maior coeficiente de dilatação linear. Então, de novo, uma propriedade de cada material. Quanto maior essa propriedade, mais ele vai se dilatar para o mesmo valor de ΔT. Então, pega dois objetos diferentes, mesma variação de temperatura. Quem se dilata mais? Quem tiver maior alfa. Ok, gente? Essa ideia precisa estar de boas na cabeça. O alfa representa um valor que me diz o quão suscetível um objeto é de dilatar ou de contrair, tá? É a mesma ideia. Se esse ΔT for negativo, a gente vai estar falando apenas de uma contração, mas a ideia é a mesma.
Objetos que contraem mais são os que têm o maior valor de alfa. E aí, gente, vamos pegar essa razão aqui, ΔL sobre L0. O que essa razão ela me diz? Isso aqui vai ser muito comum em alguns exercícios. O ΔL sobre L0, ele está me dizendo um percentual de aumento da barra em relação ao seu comprimento inicial. Em muitos exercícios, como se é um percentual, vai ser dado uma porcentagem. Um objeto aumentou 10% do seu tamanho inicial. Cuidado com o que ele quer dizer com isso. Ele quer dizer que esse valor de ΔL sobre L0, ele vai valer 10%. Então, em muitos exercícios, porcentagens são fornecidas. E as porcentagens, nesse caso, é o quanto de aumento, ou também, de novo, né, gente? Um quanto de diminuição da barra em relação ao seu comprimento inicial. ΔL sobre L0 significa uma razão do quanto a barra aumentou de tamanho, o quanto ela se dilatou em relação ao seu comprimento inicial. Então, só para vocês terem cuidado que em exercícios podem ser dados porcentagens. E esse valorzinho aqui de L menos L0 dividido por L0 é justamente o meu percentual de aumento. Claro, né? Relaxa que eu só troquei o ΔL por final menos inicial, mas o meu percentual de aumento é dado por essa razão aqui. Aí agora, unidades. Isso aqui é muito importante. Olha só, quando a gente pega a unidade, qual vai ser a unidade desse camarada aí? Você até agora não falou de unidade, Matheus, mas isso aqui é a parte mais fácil do seu problema. De toda a física, trabalhar com dilatação e unidades é muito mais tranquilo. Vamos ver isso através da dimensão da unidade do alfa. Olha só, pegando essa mesma fórmula aqui, que eu isolei o alfa, quero olhar o alfa, né? Então vou isolar o alfa para ver como ele se comporta. Perceba que ΔL é uma variação de comprimento, L0 é um comprimento. Então as duas coisas têm a mesma unidade. Esse cara tem a mesma unidade que esse cara. Então o alfa ele vai sempre ter uma unidade que é 1 sobre variação de temperatura. Um exemplo que é que nem está aqui, ó. Um exemplo. Um alfa ele pode ser dado 1 sobre graus Celsius. É uma unidade muito comum nos exercícios. 1 sobre uma unidade de temperatura graus Celsius. Então, 1 sobre graus Celsius vai ser a unidade do alfa. Também pode cair aqui 1 sobre Kelvin, que é do SI, né? 1 sobre Kelvin também vai ser uma unidade do alfa, claro, porque Kelvin é uma unidade de temperatura. Então, olha só, para você ficar esperto, para você ser coerente nos seus exercícios, as unidades que você vai usar vai ser em função do alfa. Se o alfa deu 1 sobre graus Celsius, a sua variação de temperatura vai ser graus Celsius. Se o alfa dado for 1 sobre Kelvin, a sua unidade de temperatura que você vai ter que usar no exercício vai ter que ser o Kelvin. Seja sempre coerente com o alfa. Seja sempre coerente com a unidade do alfa. E aí você não vai ter problema em relação às unidades em dilatação. Eu escrevi alfa, não vou botar aqui. O alfa. Mas o comprimento? O comprimento não importa muito. O que importa é você sempre usar a mesma unidade. Então, se você vai usar centímetro na variação de comprimento, o comprimento inicial tem que ser dado em centímetro.
Então também seja coerente nas unidades do comprimento. Seja coerente com o comprimento. Vou escrever aqui. Usou uma unidade de metro, vai ter que usar metro tanto para a dilatação quanto para o comprimento inicial. Usou centímetros no comprimento inicial, usa centímetro na dilatação. E aí o seu problema vai ser bem reduzido, né? Não vai ter problema com unidade. Aí agora sim a gente pode olhar para essa tabela mais direitinho, porque agora a gente já sabe o que essa unidade está querendo dizer aqui. Esse alfa, grau Celsius elevado a menos 1, é 1 sobre grau Celsius, né? Então o que a gente está trabalhando é a unidade do coeficiente de dilatação. O alumínio tem 23 vezes 10 a menos 6. Já o vidro Pirex, olha só, ele dilata muito pouco, cara. Ele tem 3 vezes 10 a menos 6. O vidro Pirex é um objeto que quase não se dilata. Já o vidro comum é um dilata um pouco maior. Então, por isso que esse vidro Pirex ele é recomendado para você colocar ele no micro-ondas, né? Para você colocar coisas quentes nele. Porque, olha só, pensa na dilatação. Se eu estou aumentando a energia cinética média, as moléculas estão se afastando. Isso pode causar um problema. Se as moléculas se afastarem muito, eu tiver uma variação de temperatura muito grande, essas moléculas podem quebrar. Então, se o vidro Pirex, ele serve exatamente por isso. Esse coeficiente de dilatação é tão pequenininho que ele vai dilatar muito pouco. Então, ele corre muito pouco risco de quebrar, porque a sua dilatação foi bem pequenininha. Já em comparação com o vidro comum, né, que tem uma dilatação, valor um pouquinho maior, ele vai se dilatar mais. Não significa, tá, gente, que a gente está falando de vidro aqui. Vidro é um caso bem específico, mas alumínio, ele pode se dilatar à vontade. Tem coisas que se dilatam de maneira absurda e não quebram. Mas isso é uma propriedade daquele material ali. Quando a gente está falando de vidro é um pouco mais específico, uma estrutura cristalina um pouco mais frágil. Então, ter esse coeficiente de dilatação baixo vai ajudar na hora de você não quebrar aquele vidro, né? Devido a uma variação de temperatura brusca. Show de bola, gente? Vamos que vamos. Agora, o termostato. O termostato é uma questão, um conteúdo que costuma cair bastante, né? Ele é um pouco mais qualitativo, mas trazer essas ideias que a gente já discutiu para cá vai facilitar demais. Ó. O termostato, o que ele é? Ele é um dispositivo utilizado em circuitos elétricos como um interruptor. E ele vai ser acionado devido a uma dilatação térmica, devido a uma variação de temperatura que uma chapa bimetálica sofre. Então, bimetálica por quê, gente? Porque ele tem dois metais. É uma chapa composta de dois metais diferentes. Essa chapa com dois metais diferentes, cada metal tem o seu próprio coeficiente de dilatação. Então, esses metais vão querer se dilatar de maneiras diferentes. Só que eles não vão, porque eles estão presos entre si, eles são solidários. Então, eles não podem o alumínio dilatar mais do que o cobre, senão ele se quebra. Então, essa estrutura é feita para se manter presa uma na outra. Mas acontece o seguinte, que o coeficiente de alumínio do alumínio, o coeficiente de dilatação do alumínio é maior do que o coeficiente de dilatação do cobre. A gente viu isso aqui, né? Alumínio é maior do que o do cobre. Aí, o que vai acontecer nesse caso? Quando a gente fornecer um calor para essa chapa bimetálica. Vamos assumir que esse calor está sendo fornecido uniformemente para as duas chapas, tanto para alumínio quanto para cobre. Então você vai ter uma chapa com dois materiais diferentes. Só que o alumínio, como ele tem coeficiente de dilatação maior,
ele vai querer se dilatar mais. Mas ele não pode, porque o cobre está preso a ele. Então, quando ele tentar se dilatar mais e não conseguir, o que o material vai fazer para compensar essa dilatação mais rápida do alumínio? Vai ser entortar o material. Então, a gente consegue observar isso nessa figura aqui, ó. Forneci calor, o objeto se entortou. Mas ele se entortou em direção a quem? Em direção a quem se dilatou menos, a quem estava atrasando, né? Então, vamos lá, o alumínio está querendo se dilatar, o cobre não está atrasando. Então, esse alumínio vai se entortar na direção dele. Para que ele compense essa dilatação, não quebre esse material, então ele vai se entortar. Esse fenômeno ocorre porque o coeficiente do alumínio é maior do que o do cobre. O fato dele querer se dilatar mais e não conseguir vai fazer que, para compensar isso, se entorte. Então ele vai ter a sua dilatação, mas não vai quebrar o material, não vai separar do cobre. Isso também ocorre no resfriamento. No resfriamento isso também ocorre. O alumínio, ele vai querer se... Agora, né, como ele é pressadinho, ele vai se contrair mais do que o cobre. De novo, porque esse coeficiente serve tanto para dilatação quanto para contração. Então, se a gente está pensando em um coeficiente alto, o alumínio é bom tanto para se dilatar quanto para se contrair. Então, ele vai contrair mais do que o cobre. Para compensar isso, o cobre vai se entortar na direção dele para manter a estrutura coesa. Então, pega essa ideia. No aquecimento, olha lá, anota isso daí. Ó. No aquecimento, o objeto se entorta na direção do menor alfa. Já no resfriamento, o objeto se entorta na direção do maior alfa. Tudo isso para quê? Tanto num caso quanto no outro. Para compensar o atraso do amininho. Né? O alumínio está se dilatando tanto, para compensar o atraso do cobre, ele se entorta na direção dele. Já no caso, quando ele está se contraindo mais rápido, o cobre vai se entortar na direção dele. Anota essa ideia assim, pega, porque isso vai ser muito importante nas questões assim, um pouco mais teóricas. Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplinho. Exemplo fácil, tranquilo, só para a gente pegar a ideia mesmo, né? Utilizar, ver como é que a fórmula é utilizada. Um fio metálico tem comprimento de 100 metros a 0 graus Celsius. Sabendo que esse fio é feito de um material com coeficiente de dilatação linear alfa igual a 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, ou seja, 1 sobre graus Celsius, determine a variação no comprimento do fio quando este é aquecido até 10 graus. Vamos lá, anotando os valores que foi dado. Foi dado o comprimento inicial, 100 metros. Foi dado o coeficiente, que eu anotei. Temperatura inicial, foi dado, 0 graus Celsius. O que ele quer saber? A variação no comprimento quando este é aquecido até 10 graus. A temperatura final vai ser 10 graus, ou seja, o ΔT final menos inicial
vai ser 10 graus Celsius. E aí, gente, se calcular a variação, chuchu beleza. Alfa, L0, delta T. Então, a variação do comprimento vai ser o alfa, que é 17, vezes 10 é menos 6. O comprimento inicial, que é 100. E o delta T, que é 10. Olha lá quanto é que vai dar isso daí. Essa brincadeira aqui vai dar... Vamos fazer de uma maneira inteligente. Vou repetir isso aqui e vou botar esse 10 vezes 100 em notação científica, 10 a 4. E aí fica muito fácil, né? 17 vezes 10. Repete a base. E aí a gente vai fazer essa operação com a notação científica. Repetindo a base e somando os expoentes. Já que aqui é 1, né? 17 vezes 1 vai dar 17. 17 vezes 10 a menos 2. 17 vezes 10 a menos 2, o quê? Metro. Por que metro? Porque o meu comprimento inicial estava em metro. 17 vezes 10 a menos 2 metros. Esse vai ser a minha variação. Vou tirar na notação científica, né? Tem que andar 0,17 metros. Ou 17 centímetros. Tanto faz. E agora? Beleza, achamos o ΔL. Suave demais, né, gente? Tranquilo, sem problema nenhum. Só ir com calma. Anota os valores dados, faz o ΔT para não se confundir. Por que faz o ΔT? Porque isso pode dar negativo. Então você vai lá na empolgação, variação de tal, você coloca negativo. Mas o cara estava contraindo. Você vai achar um valor positivo, vai achar um valor errado. Tá? Faz o ΔT com calma, anota o L0. Não vai ter problema nenhum com isso. Beleza? Comprimento final, agora, como a gente vai fazer isso? Eu vou fazer isso da maneira mais fácil. Se a gente tem a variação do comprimento, e a gente sabe que isso é final menos inicial, olha lá. O meu comprimento final vai ser o ΔL menos o L0, mais o L0. O menos L0 foi para o outro lado positivo. Vai ficar 0,17 metros, mais qual é o comprimento inicial? 100 metros. Ou seja, o comprimento final vai ser 100,17 metros. Nada demais. Essa é a maneira mais fácil para se calcular o comprimento final. Calcula o ΔL primeiro, depois joga aqui, você não vai ter problema nenhum com conta. Então, você vai dar certo. Suave, gente. Fácil. Easy, né? O que vocês acharam? Fala pra mim. Daqui a pouco, né? No caso, vamos agora, na aula de dúvidas. Vamos que vamos. Agora, gente, nós vamos brincar um pouco, vamos deixar as coisas um pouco mais complexas, um pouco mais divertidas. Vamos falar da dilatação superficial. E aqui a gente está trabalhando a dilatação bidimensional. Agora aqui, nesse tipo de problema, as duas dimensões do corpo vão se dilatar. As duas coisas vão se dilatar. Então aqui a gente tem uma chapa, uma placa, tanto faz, que ele tem uma certa área. Olha, ele tem um B0 e um A0, então a gente pode pensar na área, né, inicial dele, valendo B0 vezes o A0. Esses valores são por uma certa temperatura T. E o que vai acontecer? Vamos fornecer calor para essa chapa. O que essa chapa vai fazer? Ela vai se dilatar. Só que ela vai se dilatar tanto nessa direção quanto na outra direção. Ela vai se dilatar em duas dimensões. Qual é a ideia aqui? A ideia é que essas duas dimensões se dilatem de maneira igual. Tenha uma dilatação isotrópica, que eles chamam. A mesma dilatação nas duas direções.
Então tá até aqui, né? O ΔA vai ser a variação da base e o ΔB vai ser a variação da altura. Então ele vai ter essa área rachurada aqui, que é o ΔA. A variação, azão, né? Delta azão, que é essa variação dessa área que ele tinha inicialmente, que a gente chamou de azão. O quanto essa área variou, o quanto essa área dilatou, vai ser dado através do produto da área inicial vezes a temperatura vezes uma nova constante. Essa constante a gente vai chamá-la de beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, o coeficiente de dilatação da área. Mas olha só que da hora, vem para cá. Como eu disse que essas duas direções elas vão se dilatar de maneiras iguais, significa dizer que esse beta está relacionado com o alfa. Ele vale 2 vezes o alfa. Porque tanto em uma direção ele se dilatou com alfa, na outra direção ele se dilatou com alfa. Então na área ele vai se dilatar com 2 vezes o alfa. Então essa relação aqui, meus amados, é muito importante. Saber que na dilatação superficial a gente usa beta, e esse beta vai valer 2 vezes alfa, vai ser o diferencial que tu vai ter na hora do exercício. Que não, senão você vai dar mole. Sabe por quê? Porque exercícios eles geralmente dão o coeficiente de dilatação linear. Eles nunca dão o coeficiente de dilatação superficial. Por que eles não dão? Porque você vai ter que saber como calcular ele. Dado o coeficiente de dilatação linear, o superficial ele vai valer 2 vezes o linear. Então aí você escapou da pegadinha, de maneira rápida, tranquila e suave. Vamos lá, olhando para essa fórmula aqui, gente, que também é dada de maneira empírica, não tem como comprovar essa fórmula, né? Sair calculando e achar essa fórmula, não. Isso aqui é uma maneira empírica, experimentalmente. Quanto maior a variação de temperatura, maior vai ser o aumento da área. Quanto maior a área inicial que a placa tinha, maior vai ser o aumento da área. Mas eu espero que essa ideia intuitiva de temperatura ajude vocês, né? Maior temperatura, maior agitação, então mais vai se dilatar. Vamos olhar aqui, novamente temos o ΔT, sendo a variação de temperatura. ΔT, vocês sabem, né? Final menos inicial. A variação da área, mesma coisa, área final menos a área inicial. A área inicial da placa e coeficiente de dilatação superficial da placa, que como a gente viu, vale 2 alfa. Aqui vale a mesma coisa lá, tá, gente? Não vou nem escrever aqui de novo, porque é a mesma ideia. Se o ΔA ele é positivo, significa que a temperatura da placa aumentou. Então ele se dilatou. Então a área final vai ser maior do que a área inicial. Ele aumentou de tamanho porque ele aumentou de temperatura. E a área também vai se contrair. A ideia é a mesma. Se a variação da área é negativa, foi porque o ΔT foi negativo. O diminuir de temperatura significa que a área final é menor do que a área inicial. A ideia se mantém a mesma. Então cuidado com isso. E aí, vem aqui, vamos lá, dilatação dos corpos ocos ou furados, coisas que possuem furos. E aí, essa questão aqui, essas questões que vão cair para você, vão ser bem clássicas, no sentido de querer entender o que acontece com um furo. Se eu tenho uma placa e eu forneço energia para essa placa, um aumento de temperatura provoca a dilatação dessa placa. Só que essa placa é vazada, ela tem um furo. O que vai acontecer nesse caso? Olha só. Nesse caso, a dilatação de um corpo que possui um furo ou um corpo que é oco, ele vai ocorrer como se o corpo fosse maciço. Não importa, a ideia é essa.
o furo não vai influenciar em nada. Você vai pensar como se essa placa fosse maciça, sem furo nenhum. Então, se eu aumento a temperatura dessa placa, a placa vai aumentar de tamanho. O que vai acontecer com o raio? Se o aumento de temperatura vai provocar o aumento dessa placa, e essa placa se comporta como se fosse maciça, esse furo também vai aumentar de tamanho. Então, não se cai na pegadinha de pensar que se eu aumentei o tamanho da placa, porque ela se dilatou, muitas pessoas pensam que esse furo vai diminuir, né? Porque alguma ideia de ter uma dilatação preferencial para cá, então essa parte vai se dilatar de forma a diminuir o furo, mas não. Eu aumento a temperatura da placa, a placa vai aumentar de tamanho como um todo, ou seja, o furo também aumenta de tamanho. Então todo corpo que tem fura, rachadura, oco, ao se dilatar, ele comporta-se como se fosse maciço. Ou seja, se o corpo aumenta de tamanho, o furo também vai aumentar de tamanho. Se o corpo diminui de tamanho, o furo também vai diminuir de tamanho. Mesma coisa com a panela. Aumentar, se essa panela se dilatasse, o que vai acontecer com esse furo? A dilatação da panela ocorre como um todo, como se ela fosse chapada. Então, se eu aumento de tamanho, a panela, o furo também vai aumentar de tamanho. A dilatação, ela não diminui o tamanho dos furos, das rachaduras ou dos corpos ocos. Tá bom? Não caia nessa pegadinha porque ela é muito comum nos exercícios. Vamos fazer mais um exercício que aqui essa parada aqui é só exercitar. Você vai ver que vai dar certo. Mas fez exercício, acabou o seu problema. Olha só. Uma placa de alumínio cujo coeficiente de dilatação linear. Olha a safadeza que eu falei para vocês aqui. Ele deu o coeficiente de dilatação linear. Ele deu o alfa, que vale 22 vezes 10 a menos 6. 1 sobre grau Celsius. Tem a 0 graus, ou seja, na temperatura inicial de 0 graus Celsius, ele tem uma área inicial de 10 metros quadrados. Qual vai ser a área dessa placa se a temperatura for a 200 graus, ou seja, a temperatura final é 200 graus Celsius? Calculamos o ΔT para ficar claro para a gente o que está acontecendo. Final menos inicial, ΔT vai ser 200 graus Celsius. Show de bola! Aumentou a temperatura, você já sabe que a placa vai aumentar de tamanho. O quanto ela vai aumentar de tamanho? A variação dessa placa vai ser a área inicial vezes o beta vezes o ΔT. Mas lembra lá, né, que beta é 2 vezes o alfa. Então vamos substituir aqui. A variação da área vai ser a área inicial, 10 metros quadrados, 2 vezes o alfa. Então 2 vezes 22 vezes 10 a menos 6. Vezes a variação de temperatura, que é 200. Meu Deus, ponto 2, né? Mas é isso aí, 200. A variação de temperatura vai ser, vamos fazer isso, vamos embora. Vai ficar 22 vezes 2 vai dar 44. 44 vezes 10 a menos 6 vezes 2000. Vamos fazer aqui. 44 vezes 2 vai dar 88. 88 vezes 10 a menos 6. E aqui eu vou botar em notação científica, com 10 a 3. Está multiplicando, então eu posso sim fazer isso. Eu posso transformar esse 2000 em 2 vezes 10 a 3. 2 vezes 10 a 3 vezes 44 vezes 10 a menos 6 vai dar 88. Vezes esse produto aqui, ó, que a gente vai fazer repetindo a base, somando os expoentes. Então ficou
88 vezes 10 a menos 3. O que? Metro quadrado. Por que metro quadrado? Porque minha área inicial estava em metro quadrado. Então, aqui, a única coisa que tem dimensão de comprimento é a área inicial, né? Então, a dimensão da variação de comprimento vai ser determinada pela dimensão que a área inicial tem. E aí, mas é isso, não respondemos a pergunta, né? Ele quer saber qual é a área, ele quer saber a área final. A área final vai ser a área inicial mais o comprimento dilatado, mais a área dilatada. Desculpa. Dúvidas em como eu fiz isso? Volta lá no slide anterior. Delta A é a final menos inicial. Passei o inicial para o outro lado e veio somando. Ou seja, vai ficar 10 metros quadrados mais, vou tirar isso daqui, isso vai ficar 0,088 metros quadrados. Ou seja, a área final vai ser 10,88 metros quadrados. 10,088 metros quadrados. E aí? Difícil não, só tomar esse cuidado, fazer a continha com calma. E isso daqui é o cuidado que vocês têm que ter. Tá bom? Aí agora vamos lá. Agora vamos para a dilatação volumétrica. E, gente, a ideia vai ser a mesma. Aqui no volume, a gente está pensando no volume de um objeto, a gente vai estar trabalhando uma dilatação tridimensional. Essa dilatação tridimensional quer dizer o quê? Quer dizer que as três dimensões do corpo vão se dilatar. Só que a gente está pensando numa dilatação isotrópica, ou seja, as três dimensões vão se dilatar igualmente. Então, vamos lá, então. Sabendo disso, a variação desse volume vai ser igual ao gama vezes o volume inicial do sólido vezes a sua variação de temperatura. Mas agora o gama, ó, se ele está dilatando uniformemente da mesma forma nas três dimensões, esse coeficiente, que vai ser o coeficiente de dilatação volumétrico, ou volumétrica, vai ser 3 vezes o alfa. Então, o ΔV, a variação do volume de um sólido, vai ser o gama, que é 3 vezes o alfa, vezes o volume inicial, vezes a variação de temperatura. E aqui, novamente, a mesma jogada. Esse ΔV é V menos V0, então o V0 passa para o outro lado. O V final vai ser V0 mais a dilatação, mais o ΔV, gama V0 ΔT. E aqui, mesma coisa, ΔT, a variação de temperatura desse sólido, e o ΔV é a variação do volume desse sólido. Uma variação positiva significa que o volume aumentou, ou seja, o V é maior do que o V0. Isso significa que o objeto se contraiu, porque ele aumentou a sua temperatura. E o coeficiente de dilatação volumétrico dele vai ser 3 vezes o alfa. E é isso que você não pode deixar de lembrar. Show de bola, gente? Beleza? Bora para mais um exercício. E aí, gente, vamos fazer um exemplo?
Só que esse exemplo vai ser vou fazer exemplo de volumétrico, porque vai ser mais do mesmo, né? Vamos fazer um exemplo um pouco mais elaborado, que é esse exercício aqui. Vamos dar uma lida nele e eu vou comentar sobre ele depois. Uma régua de aço de 7 cm foi calibrada a 20 graus Celsius. A régua é usada em ambiente muito quente, onde a temperatura é de 45 graus Celsius. Determinar o erro percentual cometido ao usar essa régua nesse ambiente e discutir a viabilidade do uso da régua nesse local. Então, vamos desenhar aqui a régua. Régua é o que a gente usa para medir coisas. Então, ela está em uma certa graduação. Vamos supor que essa régua aqui está medindo, o tamanho dela é de 7 centímetros. Isso, ela tem esse tamanho, uma temperatura, que é inicial, de 20 graus Celsius. E ela foi usada em um ambiente onde a temperatura é 45 graus Celsius. Ou seja, ela teve uma variação de temperatura de 25 graus Celsius. Uma variação de temperatura positiva significa que ela se dilatou. Então, nesse ambiente, essa régua não está mais medindo 7 centímetros. Ela vai medir um pouquinho mais. Esse pouquinho mais é justamente o quanto ela se dilatou. Então, se a gente quer saber o erro percentual é aquela razão que eu falei lá para vocês. O erro percentual, nesse caso, vai ser o percentual de aumento dessa régua em relação ao seu comprimento inicial. Ou seja, de novo apareceu o que a gente comentou lá, ΔL sobre L0. É o que a gente está interessado em descobrir, porque esse é que vai ser o meu erro percentual. Para descobrir isso, a gente precisa calcular essa variação de comprimento, essa dilatação. A variação de comprimento vai ser comprimento inicial vezes o alfa vezes o ΔT. Mas quem é o alfa? Alfa é a régua de aço. Então, alfa vai ser o alfa do aço. Eu coloquei essa tabela aqui justamente para isso. Para a gente ver esse valor e ver que ele vale 11 vezes 10 a menos 6. Então, calculando isso daqui, o ΔL, vou botar ele aqui mesmo, vai ser os 7 centímetros, que era o comprimento inicial dessa reguinha, vezes o alfa. Ah, meu Deus, eu preciso botar 2 aqui? 3? Não. Olha lá, né? A gente está falando de uma dilatação do comprimento, porque essa régua é utilizada para medir comprimento de coisas, né? Então, não importa a dilatação superficial nem volumétrica dela. Só essa dilatação linear. Então, a gente vai usar o alfa. Vezes o ΔT, que é 25. Olha só. O que a gente chega aqui, né? 7 vezes 11 vezes 25 vai dar 77 vezes 25. Vamos fazer essa continha aqui. 77 vezes 25 vai nos dar 7 vezes 5, vai dar 35, só 3. 7 vezes 5 vai me dar 35, com mais 3, 35 com mais 3 vai dar 38. E aqui vai me dar 2 vezes 7, 14, sobe 1. 2 vezes 7, 14, com mais 1, 15. Então, quanto é que vai dar essa brincadeira aqui? 8 mais 4 vai dar 12, sobe 1. 5 com 3, 8 com 9 e 1. 1925. Esse vai ser o valor. 1920, 25. Isso vezes o 10 a menos 6, que eu deixei de fora, né? Mas eu tenho que botar ele aqui. Botando isso em notação científica, vai nos dar, né? 1,9 vezes 10
O quê? Andei 1, 2, 3 casas para a esquerda. Lembra da regra do comunista. Para a esquerda, valores bons, valores positivos. Então, 3 positivo com 6 negativo vai sobrar menos 3. 1,9 vezes 10 a menos 3 centímetros foi o que esse camarada se dilatou. Agora, para calcular o erro percentual disso, é maneira, fácil. Vou substituir aqui 1,9 vezes 10 a menos 3 dividido pelo comprimento inicial, que era 7 centímetros. Vou transformar isso aqui em 2, tá? Só para ficar um pouco mais fácil. 2 vezes 10 a menos 3 dividido por 7. Ah, por quê? Só para facilitar essa conta. Vou ter que dividir 2 por 7. 2 por 7, né? Vou botar um zerinho aqui, um zerinho aqui. No caso, vai 2 vezes 7, 14, porque 3 vezes 7 é 21, já passou. 2 vezes 7, 14. Para 20 sobra 6. Então, 60. 60, o melhor número que a gente tem aqui é o 8. 7 vezes 8 vai dar 56. 56, mas aí não importa mais. 0,28 é um número muito bom. 0,28 vezes 10 a menos 3. Ou seja, 2,8 vezes 10 a menos 4 é o meu valor. É o meu erro. Para botar isso, né, em porcentagem, isso aqui, só dividir ele por 100, vai me dar 2,8 vezes 10 a menos 2%. 2,8 vezes 10 a menos 2%. É uma porcentagem bem baixinha, mas é uma porcentagem, é uma dilatação. A viabilidade do uso dessa régua nesse local é tranquila, gente, né? Essa régua está medindo centímetros. Eu estou com uma variação na casa do milímetros. Então, isso não vai importar nem um pouco na hora de usar essa régua. Mas, assim, a dilatação está lá. Ela se dilatou, mesmo que a gente não consiga nem observar isso. Mas, no final de contas, a régua se dilatou sim. Isso é para você ver que tudo se dilata. Mesmo que a gente não consiga observar, a gente tem até algumas experiências, como, por exemplo, o portão de ferro num dia quente. Você, na hora de fechar e abrir esse portão de ferro, é uma desgraça. Por quê? Porque o metal está se dilatando. Se ele está se dilatando, as juntas, né, desse portão estão mais presas, então vai ter um pouco mais de atrito para você conseguir abrir esse portão, vai ter que fazer um pouco mais de esforço. Mas ele se dilatou. Mesmo que a gente não consiga observar isso nas coisas, as coisas elas se dilatam. Tanto que na engenharia é uma das áreas que mais se preocupa com isso. Sólidos se dilatando são muito preocupantes. Em pontes, em ferrovias, tudo isso tem que ser muito bem calculado para você pensar, vamos pensar qual é o dia mais quente aqui do Rio de Janeiro, 45 graus. 40, né? 40 graus. Vamos pensar no clima 40 graus. As juntas que formam a ponte vão se dilatar, cara. E se elas vão se dilatar, vai ter um atrito. Por isso que nas pontes e nas estradas tem as juntas de dilatação, que na verdade são espacinhos que são programados para que, pensado nesse clima muito quente, nesse dia que vai ter temperatura alta, que a coisa vai se dilatar, para que as pontes não fiquem se atritando e isso cause rachaduras e cause problemas na ponte, eles deixam a ponte um pouquinho, uma coisinha bem pequenininha, espaçada, já pensando nessa dilatação. Então a dilatação é uma real, mesmo que a gente não consiga ver. Tá? Vai ter problemas, inclusive isso já caiu no vestibular, eu acho que foi no Enem. O que vai acontecer se, por exemplo, a gente medir um lápis? Sei lá, pega um lápis e mede com essa régua de 7 centímetros. Olhando, a gente pode medir esse lápis contando os espacinhos, né? Quando a gente mede uma régua, a gente faz isso, compara o tamanho dela com os espaços. Então, até aqui tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. Vamos lá.
tem 4 espaços que eu meço essa régua. Mas nessa régua dilatada, o que vai acontecer com esses espaços, gente? Se a régua se dilatou, os espaços se dilataram junto com ela. Então, quando eu for medir esse lápis agora nessa régua dilatada, olha quantos espaços eu tive que... Então, seria 3 espacinhos, ou seja, quando eu estou medindo, 3 centímetros, 4 centímetros, não importa muito. Mas aqui eu estou comparando com 4 espaços, aqui eu estou comparando com 3. Ou seja, nessa régua dilatada, quando eu fui medir o mesmo lápis, ele teve um comprimento menor, porque essa régua se dilatou. Ou seja, os espaços se dilataram. Então, cuidado com essa pegadinha. A régua, quando ela se dilata, os espaços aumentam entre as medidas. Então, quando a gente for medir alguma coisa, o objeto vai estar menor. Vai ter um valor menor nessa régua. Já quando eu contraio uma régua, os espaços estão mais unidos. Quando eu for medir esse mesmo lápis nessa régua contraída, vai ter um pouco mais de espacinhos para dar o tamanho do lápis. Ou seja, nessa régua contraída, esse lápis teria um comprimento maior. E é justamente esse erro que foi o que a gente calculou aqui. Mas isso pode ser cobrado de uma forma mais qualitativa. Então você tem que ter essa noção de que se a régua se dilatou, os espaços entre elas se dilataram. Se a régua contraiu, os espaços entre elas, esses espacinhos, né, que é a medida da régua, também se contraíram. Fique esperto com isso, não caia na pegadinha. Bora continuar aqui para finalizar rapidinho. Os líquidos, eles são um pouco mais chatos. Os líquidos são chatos por quê? Porque, como a gente discutiu o que são os líquidos, né? As moléculas que compõem os líquidos têm uma força de atração entre as moléculas e esse átomo e são um pouco mais fracas. Então, permite a maleabilidade do líquido. Por isso que o volume que um líquido ocupa não é o volume dele, ele não tem um volume próprio. Ele ocupa o volume do recipiente que ele está inserido, que ele está ocupando. E aí, esse vai ser um problema. Porque, olha só, em geral, os líquidos apresentam um coeficiente de dilatação térmica maior do que o dos sólidos. Olha só aqui, né? Essa tabela, por exemplo. A gente tem o álcool etílico, a gasolina, a glicerina, o mercúrio, todos líquidos. E os coeficientes de dilatação aqui volumétrica, tá? Olha o gama. Dilatação volumétrica deles é bem grande. Comparado lá com os outros que a gente viu, que era 10 a menos 6, aqui é 10 a menos 4. Então, enquanto lá era dividido por 1000, aqui é dividido por 10.000. Então, esse é um valor maior do que o que a gente já viu lá atrás. E o que acontece? Como eles se dilatam mais do que o líquido, isso vai ter alguns efeitos que a gente vai observar. Por exemplo, olha só, a primeira coisa é você lembrar que o líquido possui condutividade térmica menor do que o sólido. Ok, os líquidos possuem dilatação maior, mas a condutividade dele é menor. E a gente discutiu isso lá na aula de condutividade. Líquido, o sólido é o melhor condutor que tem. O líquido e o gás são piores condutores. Por isso, quando você pega o termômetro e coloca no braço, você tem que esperar um tempo. Porque no começo do processo de esquentamento, apenas o sólido se dilata. Porque ele tem uma condutividade maior, então ele vai pegar calor mais rápido. Esse calor vai se transformar em dilatação mais rápido. Então, primeiro o sólido se dilata, depois o líquido começa a se dilatar. Isso pode fazer com que no termômetro, né, que tem um vidro e um líquido aqui, se esse vidro se dilata e o líquido não, ele vai ocupar um volume menor.
Lembra aquela paradinha lá da régua? A mesma ideia aqui. Se o vidro está se dilatando e o líquido não, ele vai ocupar um volume menor. Depois de um tempo, quando o calor passa a ser fornecido de maneira uniforme, tanto por vidro quanto por líquido, o líquido começa a se dilatar. E aí ele se dilata mais do que o sólido. Por isso que a gente pode usar o termômetro. Por isso que o termômetro ele é viável. Porque se o vidro se dilatasse tanto quanto aquele líquidozinho de mercúrio, não ia acontecer nada. O nível do mercúrio não ia subir e a gente não ia conseguir determinar a temperatura. Então, por isso, pega esse detalhezinho aqui, que no começo os sólidos se dilatam mais rápido do que os líquidos, porque o calor não foi transferido para ele ainda. Mas quando o calor está sendo transferido de maneira igual para os dois, aí sim o líquido se dilata mais. Aí sim o nível aumenta, o volume ocupado por esse líquido aumenta e a gente consegue medir a temperatura. Então o que a gente vai trabalhar aqui é essa dilatação dos líquidos, mas, cara, vai estar envolvendo também os recipientes que ele está inserido. Porque a gente não tem como ver a dilatação de um líquido, já que ele não tem volume próprio, ele vai trabalhar com o volume do sólido também. Então, nos líquidos, a gente tem que ter cuidado. É um pouco mais difícil, porque a gente vai brincar tanto com a dilatação do recipiente quanto dele. Ok? Vamos pegar esse exemplinho aqui bem simples, né? Eu tenho uma garrafa, um becker, né? Que tem um certo volume, ele está preenchido completamente de água. E aí, pega essa palavra-chave, preenchido completamente de água. Significa que o volume inicial do recipiente é o volume inicial do fluido, da água, do líquido. Então, toda vez que essa palavra estiver nesse enunciado, com preenchido completamente, significa que o volume inicial do sólido é o volume inicial do líquido. E aí eu vou esquentar. Vou esquentar tanto o líquido quanto esse recipiente. E as duas coisas vão começar a se dilatar. Só que o que acontece? Os líquidos, já que o calor já está sendo fornecido de maneira igual para os dois, os líquidos possuem coeficiente de dilatação térmica maior, eles vão se dilatar mais. Então, o sólido vai se dilatar, mas o líquido se dilata mais. Então, ele começa a derramar. Então, ele começa a pingar aqui. Pingar, pingar, pingar. Esse volume que foi derramado é o que a gente vai entender como a variação, a dilatação aparente do líquido. Então, o volume derramado é a dilatação aparente do líquido. É o que a gente consegue ver do quanto ele se dilatou. Isso vai ser igual ao que, gente? Vai ser igual à variação do líquido real. Então, ΔV do líquido também é chamado de ΔV real. Foi o quanto esse líquido realmente se dilatou a essa variação de temperatura, menos a variação do recipiente, menos a dilatação do recipiente. Porque é aquilo, né? O recipiente está se dilatando. O volume a água também está se dilatando. Só que ela está se dilatando mais. Então, o que derramou foi justamente essa dilatação maior do líquido. Essa dilatação aparente do líquido vai ser a dilatação real menos a dilatação do recipiente. Então, aqui, cuidado que nos líquidos existe uma dilatação aparente, uma dilatação que a gente observa justamente nesses casos em que tem volume derramado. Então, essa dilatação aparente vai ser o volume inicial do sólido. Agora, para determinar isso daqui, vamos desenvolver isso daqui, né? O ΔV do líquido vai ser o volume inicial do líquido vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido. Então, é do líquido, da água, do mercúrio, etc.
vezes a variação de temperatura dele, menos qual vai ser o ΔV do recipiente. Lembra lá de ΔV, né? Tanto para sólido quanto para líquido. É volume inicial, gama, ΔT. Então, vai ser o volume inicial do recipiente vezes o gama do recipiente vezes o ΔT. Só que aí, nesse caso, o volume inicial é o mesmo e a variação de temperatura é o mesmo, porque os dois objetos estão juntos, né? Eles não vão variar de temperaturas diferentes. Então, posso colocar esse cara em evidência. Coloquei em evidência V0 ΔT em evidência. Vai sobrar entre parênteses o gama do líquido menos o gama do recipiente. E esse camarada aqui, ele tem um nome. Ele vai ser justamente o gama aparente. Então, substituindo nessa fórmula, a variação de volume, a dilatação aparente do líquido é o volume inicial vezes o ΔT vezes o gama aparente. Gama esse aparente porque está relacionado ao que a gente discutiu. Tanto o sólido quanto o líquido dilatam. Como o líquido se dilata mais, vai ter uma dilatação aparente, que é calculada por isso daqui. Então, gente, todas as etapas desse raciocínio, elas são válidas. Porque vão ter casos em que você vai usar diferentes coisas daqui. Por isso, não grava fórmula. Grava as etapas que a gente teve que dar. O raciocínio de vir daqui para cá. Porque aí você vai conseguir fazer qualquer exercício. Vão ter exercício que ele vai te dar o gama aparente para pedir o gama do líquido. Vai ter exercício que você vai ter que calcular o gama aparente para calcular o gama do líquido. E vai ter diversas formas de se cobrar isso. O que você tem que ter em mente é esse volume derramado, esse volume de dilatação aparente, ele é o volume do líquido menos a variação do volume do recipiente. Da mesma forma que a gente pode alterar essa equação e falar que a variação real do líquido, vou fazer isso em outro slide, a variação real do líquido vai ser a variação aparente mais a variação do recipiente. Então, diversas formas de se cobrar isso aqui vão aparecer. Então, fique ligado. Mais um exemplo, mais um exercício para a gente ficar de boas com isso. Tá bom? E aqui, vamos lá, vamos com calma. Eu botei bastante coisa para a gente tentar exaurir as possibilidades desse tipo de problema. Vamos ver como ele aparece. Um recipiente de vidro completamente cheio de um líquido. Então aqui, completamente cheio de um líquido, a temperatura de 20 graus Celsius possui 1000 cm3. Ao ser aquecido a 70 graus, observa que transborda 20 cm3 de líquido. Olha quanta informação esse bagulho deu, né? Primeiro ele deu o volume inicial, que é de 1000 cm3, tanto para o líquido quanto para o recipiente. Por quê? Porque ele está completamente cheio. Ele deu a temperatura inicial de 20 graus Celsius e deu a temperatura final de 70 graus Celsius, ou seja, um ΔT de 50 graus Celsius. Essa foi a variação de temperatura positiva, então o volume se dilatou, certo? O volume pode contrair? Também, gente. Todo o raciocínio que eu tenho aqui é tanto produto aumentando de volume quanto para o líquido diminuindo de volume. É claro que na contração não vai ter volume transbordado, né? Mas isso pode ser fornecido de outra maneira. E deu o volume transbordado, deu a variação
Espera que eu estou dando a resposta já. Foi isso que ele deu, né? Temperatura, volume. Ah, ele falou o seguinte: transborda 25 centímetros do líquido. Vamos para a letra A já. O que esses 20 centímetros cúbicos transbordados representam? Eles representam a variação de volume aparente. Foi o que a gente conversou, né? Esses 20 centímetros cúbicos foi o líquido que transbordou. Foi o líquido que resultado da dilatação, tanto do sólido quanto do líquido. Se o sólido se dilatasse tanto quanto o líquido, isso não ia transbordar, percebe? Ele não ia transbordar, porque o volume do recipiente ia aumentar, do líquido também, e o nível ia se manter sempre o mesmo. Então, essa variação de volume aparente surge porque o líquido se transborda, se dilata mais, e ele vai se transbordar. Letra B. Qual é o coeficiente de dilatação aparente do líquido? E aí, olha o trabalho com o que a gente sabe. A gente sabe ΔV aparente. E a gente sabe principalmente calcular ele. Ele é o volume inicial vezes o gama aparente vezes o ΔT. Tudo que a gente já tem. O ΔV aparente vai ser o volume inicial, gama aparente, ΔT. Então, gama aparente vai ser o ΔV aparente dividido pelo volume inicial vezes a temperatura. Então, vamos lá. Isso aqui é de aparente, tá, gente? Pelo amor de Deus. Escrever nessa mesa aqui é impossível. 20 centímetros cúbicos dividido pelo volume inicial, que é 1000, vezes 50. Pô, isso aqui vai dar bem pequenininho, né? Vai. Então vai dar 20 dividido por 50.000, ou seja, 2 dividido por 5.000. Vamos fazer isso aqui de uma maneira fácil. 2 sobre 5, 2 quintos. 2 quintos eu sabia de cor, isso é 0,4, se não me engano. É isso, né? 0,4. 0,4. Mas e os 1000 aqui? O 10 a 3 vai subir como 10 a menos 3. Então, 0,4 vezes 10 a menos 3. Vou andar essa vírgulazinha para a direita. Regra do comunista. Para a direita, valores negativos. Então, vai dar 4 vezes 10 a menos 4. 1 sobre graus Celsius. Oh, beleza. Show de bola. Agora, vamos lá. Qual é o coeficiente de dilatação do volume, do volumétrica do recipiente? Coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. Uai, o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, o gama do recipiente, o que ele vai ser? Ele é o sólido, né, gente? E a gente aprendeu que no sólido, o gama é 3 vezes o alfa. O alfa foi dado, então vai ser 3 vezes 8 vezes 10 a menos 6, porque o alfa do vidro foi fornecido. Ele vale 8 vezes 10 a menos 6, 1 sobre graus Celsius. Então vai dar 24 vezes 10 a menos 6. Show de bola. Aí agora, a letra D está pedindo o quê? Letra D, vou botar aqui, tá? Coeficiente de dilatação real do líquido. Volta aqui na fórmula, olha só. O gama aparente vai ser o gama do líquido menos o gama do recipiente. A gente sabe o gama aparente, a gente sabe o gama do líquido. A gente consegue determinar o gama, quer dizer, a gente sabe o gama do recipiente. A gente sabe calcular o gama do líquido. O gama do líquido vai ser o gama aparente
mais o gama do recipiente. Por quê, né? O aparente, né, o líquido menos o recipiente foi para o outro lado, foi positivo. E agora aqui, ó, brinquei. O gama do líquido vai ser aparente, que a gente já sabe. Acabou de calcular. 4 vezes 10 a menos 4. O do recipiente, a gente acabou de calcular. 24 vezes 10 a menos 6. Então, o gama do líquido... Opa! Como é que eu faço essa soma aqui? Primeira coisa para fazer soma é que a base, a notação científica, esteja na mesma ordem de grandeza. Então, eu posso passar esse 10 a menos 4 para 10 a menos 6 e fazer a conta. É o que eu vou fazer. Olha só, para eu tirar, né, menos 2 aqui, eu tenho que andar essa vírgula cada vez mais para a direita. Então, eu vou andar a vírgula 2 vezes para a direita, que aí eu acrescento dois números negativos aqui, e fica 10 a menos 6. 400 vezes 10 a menos 6, mais 24 vezes 10 a menos 6, vai dar 424 vezes 10 a menos 6, 1 sobre graus Celsius. Difícil? Não, né? Suaveira. Difícil mesmo vai ser arranjar espaço para fazer o resto. Espera aí. Deixa eu tentar organizar isso daqui. Já está aqui, né? O do coeficiente do vírus já está aqui. Eu vou botar de novo para vocês pegarem essa mania. Vou tirar essa conta daqui. Talvez eu consiga fazer a dilatação real do líquido aqui. Talvez. Então, vem para cá a letra E. Dilatação real do líquido. A dilatação do líquido vai ser o que, gente? Vai ser o... Ah, tá. Foi mal. Espera aí. Ele quer o coeficiente de dilatação real do líquido. Mas ele não diz se é o volumétrico ou o linear. Então, eu vou deixar assim mesmo, tá? Aqui teria que ter dito real do líquido. Mas líquido é volumétrico, não tem jeito, estou errado. Líquido não tem linear, né, gente? O líquido, ele não pode, não tem como ele se dilatar em apenas uma única direção, porque ele é líquido, ele ocupa o volume do recipiente. Então, com essa dilatação real, vai ser volumétrico. Então, vai ser o gama mesmo. Tá no certo? Vamos embora. A dilatação real do líquido vai ser o gama do líquido, o volume inicial do líquido, vezes o ΔT. A gente acabou de achar o gama do líquido, né? 424 vezes 10 a menos 6. O volume inicial a gente já sabe que é 1000. E a variação de temperatura é 50 graus Celsius. Ou seja, vai dar essa continha aqui. Isso vai me dar 424 vezes 5 vezes 10 a menos 6. Ó, esse 5 eu vou transformar em 5 vezes 10 a 1, que com 1000 vai ficar 10 a 4. Temos que fazer 424 vezes 5. Ô, vira maldita. 5 vezes 4, 20. Sobe 2. 2 vezes 5, 10. Com 1, 12. Sobe 1. 5 vezes 4, 20. Com 1. Vai dar 21. Então, ΔV vai dar 21, 20. Né? 2120. E aqui? 10 a menos 6 mais vezes 10 a 4, menos 6 mais 4, menos 2. Menos 2. Então, ficou 21,2
centímetros cúbicos. Foi o que o líquido realmente se dilatou. Aí agora vem cá. A letra F pode ser feita de uma maneira muito sagaz. Qual foi a dilatação real do recipiente? Olha só. A dilatação real do recipiente vai ser a dilatação do líquido menos a dilatação aparente. A dilatação do recipiente vai ser a dilatação do líquido menos a dilatação aparente. Porque olha só, gente, vamos lá, se vazou 20 centímetros, o fluido, aquele líquido, dilatou 21,2. Pô, se vazou 20, vai sobrar quanto, né? Sobrou 1,2 centímetros cúbicos. Então, não precisava nem fazer continha. É só ter essa ideia de que, olha só, o recipiente está dilatando. O volume do líquido está se dilatando mais. Vazou. O que não vazou, né, que é exatamente a variação, a dilatação do recipiente, é a subtração do líquido menos o aparente. Então tá aí. Exercício bom. Refazer. Esse aqui, cara, tem que refazer. Se não refazer, você vai ficar se dando mole na dilatação aparente do líquido. Vem comigo. Refaz e escuta o que eu estou te falando. Agora, gente, é o que a gente já comentou. Essa parte, como eu já adiantei ela, lá na aula de propriedades da matéria, a gente falou desse comportamento anômalo da água. Estou só repetindo ele para fazer um pouco mais de sentido aqui, né? Porque a gente está falando de dilatação de verdade agora. Então as coisas estão se dilatando, elas estão se esfriando, estão se aquecendo, e isso provoca uma variação no volume. Acontece que, em geral, o que a gente falou, né? Aumento de temperatura, aumento de volume. Foi o que a gente viu na fórmula. Na fórmula a gente viu isso. Ó, V0, gama, ΔT. ΔT positivo, ΔV é positivo também, cara. Então, se a temperatura aumenta, o volume aumenta. Isso acontece para 99% das coisas. Mas a água, ela é um porém. A água tem um porém. Ela faz a mesma coisa, sim, tá? Só que, nem sempre. Ela tem um comportamento anômalo entre 0 e 4 graus Celsius. Nesse caso, o volume da água entre 0 graus Celsius se comporta de maneira estranha. Olha esse gráfico aqui, ó. Vamos pegar esse gráfico, a partir desse ponto de 0 graus Celsius, vamos resfriar. Vamos diminuir a sua temperatura. O que a gente acha, né? Você está diminuindo a sua temperatura, estou andando para cá, essa reta, esse gráfico devia continuamente descer, porque o volume devia diminuir. Por que o volume devia diminuir? Porque eu estou esfriando, né? Se eu estou esfriando, o volume diminui, mas não. A partir de 0 graus Celsius, se eu continuar diminuindo a temperatura, olha o que acontece com o volume. O volume passa a aumentar. Se o volume aumenta, lembra lá, né? Densidade é massa sobre volume. Se o volume aumenta, a densidade ela diminui. Então, esse comportamento da água ao se resfriar de 4 para 0 graus faz com que a densidade dela diminua enquanto ela está se congelando. A gente vê isso através desse gráfico aqui de densidade. Estou diminuindo a temperatura, a densidade está diminuindo. Isso ocorre porque o volume aumenta nesse processo de resfriamento. Mas agora vamos aquecer a água de 0
Vou até mudar de cor para a gente ver que está no sentido reverso agora. Agora eu estou aumentando a temperatura. Parti de 0 graus e vou aumentar a temperatura. Olha só, aumentei a temperatura, o que a gente acha? Aumenta a temperatura, aumenta a agitação térmica das moléculas, as coisas tendem a dilatar, né? A água nessa faixa não. Nessa faixa, eu aumento a temperatura, o volume vai diminuindo, até chegar a 4 graus Celsius. A partir daí, as coisas começam a se comportar de maneira normal. Eu aumento a temperatura, o volume aumenta também. Então, esse é o comportamento anômalo da água. Entre 0 e 4 graus Celsius, ela tem um efeito reverso. Se eu aumento a temperatura, o volume diminui. Se eu diminuo a temperatura, o volume aumenta. Mas, de novo, só acontece na água e alguns poucos materiais, tá? Mas você vai ver nos vestibulares só a água, que tem esse comportamento entre 0 e 4 graus Celsius. Isso faz com que a água tenha densidade máxima aqui, ó. A 4 graus é o lugar onde tem a maior densidade. Depois da densidade, se eu aumentar a temperatura, a densidade vai diminuindo. E por que isso ocorre? A gente discutiu, né, na última aula, mas vale lembrar que a água ela é feita com pontes de hidrogênio. Essa ligação é uma ligação muito específica, porque a água é uma molécula polar, polo positivo e negativo na mesma molécula. Então, quando ela se liga, ela vai tentar se ligar positivo com negativo. Então, as moléculas têm que se arranjarem de uma maneira muito específica, formando essas pontes de hidrogênio. E essa forma específica tende a aumentar o seu volume quando ela está esfriando. Por isso que você coloca uma garrafa cheia de água, se ela congelar, você pode crer que a garrafa estourou, a garrafa arrebentou. Porque essa água foi ocupando um volume cada vez maior no processo de resfriamento. Show de bola, gente! Enfim, é isso que a gente tem para hoje. A gente se vê daqui a pouco na aula de dúvidas. Pelo amor de Deus, apareçam na minha aula. Estou com saudade de vocês. A gente vai discutir, fazer exercício, tirar dúvida. Vai ser importante essa parte aí, porque é uma parte ainda fácil, mas tem conta. E para ficar bem na conta, tem que treinar, né? Vocês sabem disso, tenho certeza. Beijo no coração, fé, força, que vai dar tudo certo. Medicina em 2021, em 2022. A gente se vê lá. Valeu, gente. Beijão. Tchau, tchau.